Karl Marx, A Guerra Civil na França, Editorial Boitempo, edição 2011. Capítulo A Guerra Civil na França, primeiro rascunho, o Governo de Defesa. Item A Comuna, páginas 108 a 116. A Comuna. As gloriosas penas de aluguel britânicas realizaram a esplêndida descoberta de que a comuna não é o que costumamos entender por autogoverno. De fato, não é. Não é a autodeterminação das cidades por vereadores empanturrados de sopa de tartaruga, conselhos paroquiais corrompidos e ferozes inspetores de workhouses. Nota da tradução, casas de correção. Não é a autoadministração dos municípios por grandes fazendeiros, ricaços e cabeças ocas. Não é a abominação judicial do The Great Unpaid. Nota da tradução, os grandes não pagos, apelido dado aos magistrados e tribunais não remunerados na Inglaterra. Não é o autogoverno político do país, por um clube oligárquico e pela leitura do Times. Ela é o povo agindo por si mesmo e para si mesmo. O feroz tratamento dos prisioneiros de Versailles não foi interrompido um só momento e seus assassinatos a sangue frio foram retomados tão logo Versailles convenceu a si mesma de que a comuna era muito humana para executar seus decretos de represálias. O jornal Paris, em Versailles, diz que foram baleados a queima-roupa 13 soldados de linha feitos prisioneiros na estação ferroviária de Clamart, e que todos os prisioneiros usando uniformes de soldados de linha que chegarem em Versailles serão executados tão logo sejam esclarecidas as dúvidas sobre sua identidade. O senhor Alexandre Dumas Filho, nota da tradução, conta que um jovem exercendo, embora sem deter o título, as funções de general, foi executado depois de ter marchado sob custódia algumas centenas de jardas ao longo de uma estrada. 5 de maio, Mont d'Ordre. Segundo o La Liberté, publicado em Versailles, todos os soldados do exército regular que foram encontrados entre os insurgentes em Clamart foram fuzilados no local. Nota da tradução, texto em francês. Por Lincoln Thiers. Mas Lincoln reconhecia os direitos dos beligerantes. Esses são os homens que sobre os muros de todas as comunas francesas acusam os parisienses de assassinos, os bandidos. Nota da tradução, bandidos. Desmarres. Uma delegação da comuna encontra-se em Bicêtre, em 27 de abril, para fazer uma investigação sobre os 4 guardas nacionais do 185º Batalhão de Infantaria da Guarda Nacional, tendo lá visitado os sobreviventes gravemente feridos. Schaeffer, nota da tradução, texto em francês já citado. Cita: o convalescente declarou que, em 15 de abril, em Belle-Épine, perto de Villejuif, fora surpreendido com 3 de seus camaradas pelos caçadores de cavalos que exigiram sua rendição. Como lhes era impossível resistir contra as forças que os cercavam, lançaram ao chão suas armas e se renderam. Os soldados os cercaram, fizeram-nos prisioneiros sem fazer uso de qualquer violência ou ameaça. Eles já estavam presos há algum tempo quando surgiu um capitão dos caçadores, a cavalo, e precipitou-se contra os prisioneiros com um revólver em punho. Disparou contra um deles sem dizer uma palavra e o matou, voltando-se depois para o guarda-chefe, que recebeu uma bala em pleno peito e caiu ao lado de seus camaradas. Os 2 outros guardas fugiram, aterrorizados com essa infame agressão, mas o feroz capitão foi ao encalço dos 2 prisioneiros e os matou com 2 outros disparos de revólver. Os caçadores, após esses atos de covardia atroz e feroz, retiraram-se com seu chefe, deixando as vítimas estendidas no chão. Nota da tradução, texto em francês. New York Daily Tribune ultrapassa os jornais londrinos. A mais liberal e mais livre Assembleia Nacional que já existiu na França, do Sr. Thiers, combina perfeitamente com o seu melhor exército que a França jamais possuiu. Essa senil Chambre introuvable, escolhida sob o falso pretexto, consiste quase exclusivamente de legitimistas e orleanistas. As eleições municipais realizadas sob o próprio Thiers em 30 de abril mostram sua relação com o povo francês. Dos 700 mil conselheiros arredondados, os números eleitos pelas 35 mil comunas que restaram na mutilada França, 200 são legitimistas, 600 orleanistas, 7 mil são bonapartistas confessos e o restante são republicanos ou comunistas. Versailles Court Daily News, 5 de maio. Precisa-se de mais alguma prova de que essa Assembleia, tendo em seu topo a múmia orleanista do Thiers, representa uma minoria usurpadora? Item Paris. O Sr. Thiers referiu-se
seguidamente a comuna como um instrumento de punhado de condenados e de homens ticket of leave da escória de Paris. E esse punhado de bandidos controla já há mais de 6 semanas o melhor exército que a França jamais possuiu, conduzido pelo invencível Marc Mahon e inspirado pelo próprio gênio de Thiers. Não apenas as façanhas dos parisienses o refutaram, todos os elementos de Paris se pronunciaram. Não se deve confundir o movimento de Paris com o ataque a Montmartre, que foi apenas sua causa e ponto de partida. Esse movimento é geral e tem raízes profundas na consciência de Paris, mesmo a maioria daqueles que, por alguma razão ou outra, mantém-se dele afastado, não nega sua legitimidade social. Citação em francês, nota da tradução. Quem diz isso? Os delegados das câmaras sindicais, homens que falam em nome de 7 ou 8 mil comerciantes e industriais. Eles foram a Versailles e lá disseram: a ligne d'Union républicaine, a manifestation dos francs-maçons, etc. Nota 10. A Ligue d'Union républicaine pour la Détroit Paris, Liga da União Republicana pelos Direitos de Paris, foi uma união surgida em Paris em 6 de abril de 1871. Tinha como objetivo contribuir para o fim da Guerra Civil e esperava que um acordo entre Versailles e Paris, com base no reconhecimento da República e das liberdades municipais, pudesse conduzir à liquidação da Comuna por meios pacíficos. A manifestação dos maçons ocorreu em 29 de abril de 1871. Sua meta era mover as tropas versalhesas e cessar os ataques a Paris. Em 26 e 29 de abril, representantes da Comuna reuniram-se com delegações dos maçons para angariar a simpatia da pequena média burguesia republicana, cujos ideais os maçons representavam. Nessa reunião, os maçons anunciaram seu apoio à Comuna. A referida manifestação, que contou com a participação de uma delegação da Comuna, deu-se após a reunião de 29 de abril, segundo Nia. Item: a província. Le provinciaux Epigros. Nota da tradução: os velhos provinciais. Se por um momento Thiers imaginasse que as províncias eram realmente inimigas do movimento de Paris, ele faria tudo em seu poder para dar a elas os melhores meios possíveis para travar conhecimento com o movimento e com todos os seus horrores. Ele solicitaria a elas que o observassem em sua realidade nua e crua, a fim de convencerem a si mesmas, com seus próprios olhos e ouvidos, da natureza do movimento. Ele não faz. Ele e seus homens de defesa procuram reprimir as províncias para prevenir sua sublevação geral em apoio a Paris, e o fazem por meio de um muro de mentiras, tal como fizeram durante o cerco prussiano, quando esconderam de Paris as notícias das províncias. Às províncias só é permitido olhar para Paris através da câmara obscura, lente de distorção. Apenas as mentiras e calúnias dos jornais de Versailles chegam aos departamentos e têm alguma validade. Nota da tradução, texto em francês. Pilhagens, assassinatos de 20 mil homens, ticket of leave, desonram a capital. A Liga considera como sua primeira tarefa esclarecer fatos e restaurar a relação ou as relações normais entre províncias e Paris, tal como eram quando foram cercados em Paris. Assim são eles agora, em que são eles que cercam, ou que a cercam. Nota da tradução, texto em francês. A mentira, como antes, é sua arma favorita. Eles suprimem, apreendem os jornais da capital, interceptam a comunicação, filtram as cartas de tal modo que a província só tem acesso às notícias que agradam a Jules Favre, Picard e companhia, sem que seja possível verificar a exatidão do que elas dizem. Nota da tradução: les mensonges comme par les passés et les armes favorites. Nota da tradução em francês. Os boletins de Thiers, as circulares de Picard e de Dufour, os cartazes das comunas, a imprensa criminosa de Versailles e os alemães, o Petit Montieu, o Monitor das Comunas, jornal semanal de Versailles, publicado em maio e junho de 1871, órgão a serviço do ministro do Interior do governo de Thiers, Ernest Picard. A reintrodução de passaporte para se viajar de um lugar a outro, um exército de Munchar espalhado em todas as direções, detenções em Rouen, etc., sob autoridade prussiana, etc.
os milhares de comissários de polícia espalhados nos arredores de Paris receberam do prefeito Gendarme Valentin a ordem de apreender todos os jornais, seja qual for sua tendência, impressos na cidade insurgente, e de queimá-los em praça pública como nos melhores tempos da Santa Inquisição. Texto em francês, nota da tradução. O governo de Thiers primeiramente pediu às províncias que formassem batalhões da Guarda Nacional e os enviassem a Versailles, contra Paris. A província, como relata o jornal de Limoges, mostrou seu descontentamento ao recusar os batalhões de voluntários, traduzido do francês para o português, nota da tradução, que lhe foram solicitados por Thiers e seus ruraux, ou rurais, nota da tradução. Nos poucos idiotas bretões, lutando sob uma bandeira branca, cada um portando sobre o peito um coração de Jesus em pano branco e a gritar Vive le Rei, ou Viva o Rei, nota da tradução. Foi o único exército provincial reunido em torno de Thiers. As eleições Vegueux 6 de maio. A lei de imprensa do Senhor de Fleur de 8 de abril, confessadamente dirigida contra os excessos da imprensa provincial. Então, as numerosas detenções na província, vítimas da lei sobre os suspeitos, bloqueio intelectual e policial da província. Nota 11 e nota da tradução. Nota 11. Referência à lei dos suspeitos, aprovada em 19 de fevereiro de 1858 pelo Corpo Legislativo, ela conferia ao imperador e ao governo o direito ilimitado de proceder como bem entendesse com pessoas consideradas suspeitas. Marx compara essa lei com as leis repressivas do governo Thiers do ano de 1871, nota NIA. A primeira nota da tradução, texto em francês já traduzido. 23 de abril, Havre. O Conselho Municipal despachou 3 de seus membros a Paris e Versailles, com instruções de oferecer mediação a fim de terminar a guerra civil sobre a base da manutenção da República e de garantir liberdades municipais para toda a França. 23 de abril, delegados de Lyon, recebidos por Picard Thiers, guerra a qualquer preço, foi a resposta. Nota 2 da tradução, guerra à tout prix. 24 de abril, pronunciamento dos delegados de Lyon apresentado à Assembleia por Grepo, em 24 de abril. Nota da tradução, terceira, texto em francês. As municipalidades das cidades provinciais cometeram a grande imprudência de enviar suas deputações a Versailles para requerer que cumprissem com o que era exigido por Paris. Nenhuma comuna da França enviou qualquer comunicado aprovando os atos de Thiers e dos rurais. Os jornais provinciais, tal como esses conselhos municipais, como reclama de Faux, em sua circular contra a conciliação dirigida ao procurador-geral, põe no mesmo plano a Assembleia, nascida do sufrágio universal, e a pretensa comuna de Paris reprova esta última por não ter concedido a Paris seus direitos municipais, etc. Quarta nota da tradução, texto em francês. E o que é pior, esses conselhos municipais, como o de Auch, unanimemente lhe pedem que proponha de imediato um armistício com Paris. Quinta nota da tradução, unanimemente, Louis demandait de proposer immédiatement un armistice avec Paris. Esses conselhos municipais foram eleitos em 22 e 23 de abril de 1865. NIA. Eleita em 8 de fevereiro, dissolva a si mesma porque seu mandato expira. A Assembleia de Versailles, 26 de abril. Devemos lembrar que esses eram os velhos conselhos municipais, não aqueles eleitos em 30 de abril. Nota 12, já citada, esses conselhos municipais foram eleitos em 22 e 23 de abril de 1865. Suas delegações eram tão numerosas que Thiers decidiu não mais recebê-los pessoalmente, mas encaminhá-los a um subalterno ministerial. Por fim, as eleições de 30 de abril, o juízo final da Assembleia e a surpresa eleitoral da qual ela surgira. Se, então, as províncias exerceram até agora uma passiva resistência contra Versailles, sem se sublevar por Paris, isso deve ser explicado pelos baluartes que as velhas autoridades lá ainda mantêm e pelo transe em que o Império a submergiu e que a guerra ajudou a manter. É evidente que entre Paris e as províncias interpõe-se apenas Versailles, com seu exército, seu governo e sua muralha chinesa de mentiras. Quando cair essa muralha, eles se unirão. É bastante característico que os mesmos homens, Thiers e companhia, que em maio de 1850 aboliram, por meio de uma conspiração parlamentar,
Bonaparte os ajudou com o objetivo de capturá-los em uma armadilha de tê-los ao seu dispor e de proclamar a si mesmo, após o coup d'État, como o restaurador do sufrágio universal contra o Partido da Ordem e sua Assembleia, o sufrágio universal, porque sob a República ele poderia pregar-lhes uma peça. São agora seus adeptos fanáticos, fazem dele seu título legítimo contra Paris. E isso depois que Bonaparte, o sufrágio, foi configurado de tal forma a se tornar um mero joguete nas mãos do Executivo, uma simples máquina de fraude, assombro e falsificação por parte do Executivo. Congrès de la Ligue de Ville, nota 13, Rappel, 6 de maio. Nota 13. Republicanos burgueses, com uma eventual derrota da Comuna de Paris, temiam a restauração da monarquia, decidiram em abril e maio de 1871 fundar a Ligue de Ville, ou Liga das Cidades. O comitê provisório dessa liga convocou, com o ativo apoio da Ligue d'Union Républicaine pour la Détroit de Paris, ver nota 10 na página 111 já lida, um congresso dos delegados das assembleias dos municípios da província a ser realizado em Bordeaux, em 9 de maio de 1871, com a finalidade de contribuir para o fim da Guerra Civil e o fortalecimento da República. O governo de Versailles proibiu esse congresso com base na lei de 1831, que limitava os direitos das assembleias municipais, e na lei de 1855, que proibia a aliança entre elas. Logo depois disso, o comitê provisório desistiu de suas atividades. Notania. Item Trochu, Jules Favre e Thiers, provincianos. Pode-se perguntar como esses ultrapassados charlatães e intriguistas parlamentares como Thiers, Favre, Dufeu, Garnier Page, apenas fortalecidos por um dos poucos tratantes da mesma laia, continuam a ressurgir à superfície após cada revolução e a usurpar o poder executivo. Esses homens que sempre exploram e traem a revolução, fuzilam o povo que a fez e sequestram as poucas concessões liberais conquistadas dos governos anteriores, aos quais se opuseram. A questão é muito simples. Em um primeiro momento, se são muito populares, tal como Thiers, depois da Revolução de Fevereiro, eles são poupados pela magnanimidade popular. Após cada levante bem-sucedido do povo, o grito de conciliação preferido pelos inimigos implacáveis do povo é ecoado pelo povo nos primeiros momentos de entusiasmo por sua própria vitória. Depois do primeiro momento, homens como Thiers e Dufeu escondem-se durante o tempo em que o povo detém poder material e opera nas sombras. Eles reaparecem tão logo o povo é desarmado e então são aclamados pela burguesia como seus chefes de file. Nota da tradução, líderes. Ou pergunta-se ainda como Favre, Garnier Page, Jules Simon, etc., recrutados por alguns mais jovens do mesmo gabarito e o próprio Thiers, depois do 4 de setembro, puderam constituir a respeitável oposição republicana sobre Luís Philippe e, posteriormente, a oposição parlamentar sobre Luís Bonaparte. Os regimes reacionários, que eles mesmos iniciaram quando alçados ao poder pela Revolução, asseguram a eles as fileiras da oposição, deportando, matando e exilando os verdadeiros revolucionários. O povo esquece o passado desses indivíduos. A classe média olha para eles como os seus homens. Seu passado infame é esquecido. Como seus homens. Seu passado infame é esquecido. E assim eles reaparecem para recomeçar sua traição e sua obra de infâmia. Noite do dia 1º e 2 de maio, a aldeia de Clamart esteve nas mãos dos militares. A estação ferroviária nas mãos dos insurgentes. Essa estação é controlada pelo Fort de Is, com um assalto de surpresa em que suas patrulhas, em posse da senha, que lhes fora revelada em traição, lograram passar por um soldado que fazia a guarda. Nota da tradução, patrulhas. Patrouille. O 23, batalhão. Nota da tradução, batalhão. De caçadores entrou, surpreendeu a guarnição, muitos deles dormindo em suas camas, fazendo apenas 60 prisioneiros e matando a baionetas 300 insurgentes. Posteriormente, soldados de linha ainda foram fuzilados a queima-roupa. Thiers, em sua circular de 2 de maio, aos prefeitos e autoridades civis e militares, teve a imprudência de dizer: ela, a comuna, prende generais, apenas para fuzilá-los e institui um comitê de segurança pública absolutamente indigno. Tropas sob o general Lacretelle tomaram de surpresa o reduto de Moulins-Saquet, situado entre o Forte Is e Montreuil. A guarnição foi surpreendida devido à traição do comandante Gallienne, que vendera a senha às tropas versalhesas.
150 dos federais foram mortos a baioneta e mais de 300 foram feitos prisioneiros. O Sr. Thiers diz que o correspondente do Times foi fraco quando deveria ter sido firme. O covarde é sempre fraco enquanto vê algum perigo para si mesmo, e firme quando poderia ter obtido tudo desde que fizesse algumas concessões. O malandro é sempre firme quando o emprego da força material sangra a França e se pavoneia apenas quando está pessoalmente em segurança. Isso é pura esperteza, tal como Antoine Thiers é um homem honesto. Nota da tradução 14. Referência a uma cena do drama de Júlio César de William Shakespeare, ato 3, cena 2. E segundo NIA, Porto Alegre, LIPM 2003, nota da edição. Boletim de Thiers sobre Moulin-Sacquet, 4 de maio. Libertação de Paris dos terríveis tiranos que a oprimem, os homens de Versalhes. Disfarçados de guardas nacionais, a maioria dos comunards dormia e foram mortos ou capturados durante o sono. Nota da tradução 1 e 2. Apoiadores da Comuna, Délivrance de Paris, de Arthur, texto em francês. Picard, nossa artilharia não bombardeia, ela canhoneia, é verdade. Moniteur do Command, Jornal de Picard. Blanc morrendo encerrado em uma cela de prisão, Florence feita em pedaços pelos gendarmes e Duval fuzilado por Vinoy. Todos eles tinham essa gente nas mãos em 31 de outubro e não lhes fizeram nada. Nota da tradução, texto em francês já citado. Aguardo vocês no próximo vídeo, que falará da Comuna entre as páginas 16 e 122. Obrigada.